recebe aí essas medidas, né? E aí temos a questão das medidas de tempo, né? Também, que eu acho que ninguém citou aí a questão do tempo, né? Que também é uma grandeza matemática, né? Que pode ser medida, né? E aí nós podemos perceber aí essa questão da medida do tempo, porque toda receita, né? Que preparamos tem um certo tempo de preparo, né? Seja maior ou menor, dependendo da receita, tem esse tempo de preparo. E aí temos também questões relacionadas à unidade de medida de temperatura, que também pode ser um conceito matemático que dê para usar aí na receita, né? A quantos graus, né, que vai ser ligado ali o forno para fazer tal coisa, né? Temos aí, então, a questão da estimativa de valores a serem pagos pelos ingredientes, né? Então, quando você vai fazer uma receita, você precisa comprar certos ingredientes para cumprir aquela receita. Então, para fazer o arroz de cenoura lá da professora Júlia, quanto de cenoura que eu vou comprar, quanto que eu vou gastar comprando essa cenoura, o arroz, né? A análise do valor total da receita, né? Então, assim, temos os valores isolados, podemos fazer um cálculo de quanto custou ao final essa receita, né? A relação aí de proporcionalidade em caso de ampliação ou redução da receita. Então, digamos que a professora Júlia me passa a receita do arroz de cenoura dela lá para servir 2 pessoas. Mas eu preciso fazer um almoço aqui em casa para receber mais gente e eu preciso aumentar essa receita, né? Então, como que eu vou aumentar essa receita? Vou fazer questões de proporcionalidade ali para dobrar a receita, né? E aí, nessas questões de proporcionalidade, já envolve a questão da fração, né? Envolve a questão de MMC, MDC, né? E esses são só alguns, né, dos conceitos matemáticos aí que nós elencamos, junto com o que vocês falaram da questão da equação, né, se no final vai dar certo ou não, né, se vai ter como servir esse arroz de cenoura para os meus convidados ou não, né? E acho que é isso, Daniel. Tá desligado seu microfone, viu? É sim, Elô. Eu vou pedir, por gentileza, eu vou precisar me ausentar por um momento. Você pode conduzir daí, Elô? Eu volto dentro de alguns minutos. Oh, você prefere que eu projete? Prefiro, pode ser? Tá, então pode sim, eu tenho aqui. Peço licença, eu já retorno. Só um momentinho. Tá, ok. Com licença. Bom, só um minutinho até eu projetar de volta aqui. Bom, acredito que vocês já estejam vendo. Então, para quem perdeu essa parte, chegou depois aí, nós mostramos da onde estamos falando com vocês, né? Daqui do Brasil, né? Dentro do estado de Minas Gerais, aqui no Triângulo Mineiro. Essa é a nossa universidade. E aí falamos um pouquinho sobre essas questões aí todas que envolvem, né? Os conceitos matemáticos, né? Existem várias outras, vocês mesmos citaram aí o processo do preparo, né? Mas basicamente aí nós temos elencados alguns conceitos matemáticos, né? Que podem estar envolvidos aí no preparo de um alimento, né? Quando a gente fala de culinária, aí a gente pode considerar o preparo do alimento, né? Desde o mais simples até o mais complexo, né, o que envolve mais ingredientes, que envolve um tempo maior de preparo, né? Então, independente de qual que seja o alimento a ser preparado, né, são vários conceitos matemáticos aí que podem ser elencados e que podem ser utilizados na intenção mesmo de que vocês possam usar isso com os alunos de vocês, né, na prática de vocês lá em sala de aula, né? E aí, fora tudo isso, né, nós trouxemos aí a questão da resolução de problemas, né? Com esses conceitos culinários todos, o que pode ser feito, né? Propostas que envolvam soluções de problemas, né? Então, problemas que envolvam a questão culinária ali, né? E dentro daqueles conceitos matemáticos todos que nós elencamos,
vários problemas, problemas podem surgir, né? Então, vocês podem colocar para os alunos de vocês situações, problemas que envolvam as questões culinárias, de tempo de preparo, de conversão de medidas, né? De exploração ali do preço, do custo disso, né? Fazer cálculos de custo, de quanto custaria, por exemplo, eu quero fazer um bolo para vender, né? Quero complementar a renda e quero fazer um bolo para vender, né? Então, como que eu poderia fazer o cálculo de quanto esse bolo deveria custar para me dar um certo lucro, né? Então, eu calcularia lá quanto que eu gasto de cada coisa, né, para fazer esse preço final, esse custo final aí do bolo que eu vou vender de uma forma que eu consiga tirar algum lucro disso, né? E aí, dentro disso, existe a possibilidade aí da exploração dessas ideias matemáticas. E aí nós vamos conversar juntos aqui, vamos ter uma parte mais prática em que vocês vão apresentar para a gente aí o que vocês pensam aí a respeito disso, o que vocês podem retirar de alguma receita aí própria de vocês, né? Eu nunca estive, né, na cidade de vocês aí, então vai ser bom que eu vou poder conhecer um pouquinho aí, já está famoso aqui para mim o arroz de cenoura, tá? Então vamos ver aí se vai aparecer algumas outras receitas interessantes aí para a gente poder aprender, né? E aí, além disso tudo, tem uma grande possibilidade de um trabalho interdisciplinar. Nessa questão da matemática na cozinha, essa questão da culinária, tem uma grande possibilidade de trabalhar junto com ciências da natureza, né? Quando a gente trabalha aí a questão do consumo consciente, né? Da não produção de lixo, né? Produção exacerbada de lixo. Quando a gente fala da questão da alimentação saudável, né? Então a gente pode fazer, inclusive, cálculo de caloria do alimento, né? Entender como que isso funciona dentro do corpo, né? Quais são os valores diários de referências ali que precisa ser consumido, né? Em alguma situação ou outra, né? E aí tem várias formas de poder se trabalhar de forma interdisciplinar. Além das ciências da natureza, nesses exemplos aí de consumo consciente, de alimentação saudável, nós ainda podemos elencar a questão da língua portuguesa, né? As questões de linguagem também podem estar muito, muito presentes, porque para eu saber realizar, desenvolver uma receita, eu preciso interpretar o que está escrito, né? Eu preciso entender o que a outra pessoa escreveu, alguém escreve uma receita ou me conta, né? Ou eu leio essa receita em algum lugar e eu preciso fazer uma interpretação dessa receita para eu poder executar, né? E faz parte da equação final da receita eu saber o que está pedindo, né? Interpretar a receita faz parte. Então, dentro de sala de aula, né, nós elencamos aqui essa questão, já pensando numa possível utilização dessa nossa proposta na sala de aula de vocês. Então, na sala de aula, a gente consegue fazer essa inter-relação com as ciências da natureza e com a área de linguagens, né? E aí, assim, dentre os nossos objetivos aqui, né, e das propostas, dos exemplos que vamos trazer para vocês, seria, então, estimar, né, resultados de medidas de massa e de capacidade, né, volume, medidas mesmo, né, como eu disse, às vezes elas são medidas padronizadas, às vezes não, né, quanto equivale ali a uma xícara de chá do arroz para fazer, né? Quanto de água que eu vou colocar, quantos ml de água, ou onde eu vou medir, né? Então, essas medidas, elas podem ser padronizadas ou não, né? Além disso, como objetivo aí nós colocamos também resolver problemas que envolvam a ideia de proporcionalidade da multiplicação, né? Então, naquela questão lá de dobrar a receita ou de reduzi-la, né? Eu não quero fazer esse arroz para 2 pessoas, quero fazer só para uma, é só para eu almoçar aqui rapidinho mesmo. Então, como que eu vou fazer essa proporcionalidade, né? Usando aí de equações matemáticas, né? Para poder resolver aí
esses problemas, né? E a questão, me perdi aqui, achei, de identificar as frações, né? Fração é uma coisa que eu não sei aí, né, com a experiência de vocês aí como professores. Eu não sou professora de matemática, sou professora de ciências, né? Mas também sou supervisora na escola que eu atuo, que eu trabalho, e eu vejo muitos professores de matemática relatando uma dificuldade muito grande dos alunos com as frações, né? Não sei se é a mesma realidade aí de vocês, né, que já estão trabalhando na área, mas realmente é uma coisa que eu percebo que, pelo menos aqui, é uma grande dificuldade, assim, dos alunos, né? E aí seria uma das formas, né, de levar esses conceitos aí, que muitas vezes os alunos têm dificuldade, porque não viram nada de concreto a respeito deles, né? E aí eles vão ver algo mais palpável, né? Algo mais assim, que eles vão olhar e vão ver, nossa, poxa vida, 1/2 é meio, é metade, né? Então vai começando a entender melhor essas questões aí de fração. E partindo do mais simples, talvez a gente possa avançar um pouco mais para o mais complexo, tá? Eu não vejo vocês, então, assim, estou me fazendo entender, vocês estão me entendendo, posso continuar? Esperança, pode me dar um retorno? Estamos a entender, está tudo bem? Está tudo bem entendido? Ok, pode continuar. Alguém quer me contar um pouquinho como é que é aí, essa questão das frações? Se os meninos também têm dificuldade, como é que é? Bem, minha experiência como professora, tenho sim nos deparado com situações dessa natureza. Há muita dificuldade, principalmente quando frações de diferentes denominadores têm problemas por causa do conceito de máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. São várias as situações que também aqui nós vivenciamos sobre as frações, principalmente a nível do primeiro ciclo. Professor E Nelson. Essa é a minha experiência como professora. Falando sobre as frações, corroboro com a ideia da doutora Júlia, quando diz que nós aqui temos evidenciado mesmo muitos casos de frações. Por exemplo, muitos de nós não conseguimos conceitualizar as frações no dia a dia do estudante. Nós temos essa dificuldade de fazer as frações, onde aplicar nos alunos da parte da classe. Né? Nós só demos frações, mas agora a sua aplicação prática é algo que falta, também temos sentido isso. Acho que se ela acompanhar com a prática, com o dia a dia do estudante, penso que vai melhorar a compreensão da matemática. Certo, então eu acho que está mais ou menos aqui de acordo com o que acontece aqui também, né? E aí, assim, essa seria, ó, tem gente levantando a mão aqui, deixa eu ver. Pessoal lá do auditório. Sim, concernente à sugestão que a doutora traz sobre a ação, ao nosso nível, é algo que já dominamos há muito tempo, mas nas classes mais anteriores, no ensino primário, começar a sexta classe, notamos algumas dificuldades, alguma anomalia no que diz respeito sobre frações. Mas isso também cabe a responsabilidade do professor acerca dessa investigação. Criar jogos concernentes que dizem a fração, conforme a doutora já disse, que dizer que 1,5 é a metade de uma esfera, por exemplo, só dizer qual a metade de uma laranja. Com esses jogos, devemos entender que a metade de uma laranja é 1/3, que é 1/2, então representa uma fração. Acho que é isso. Isso mesmo, você tá bem por aí mesmo, né? Acho que estamos no caminho aí, né? Eu acho que desde lá da formação inicial, né? Desde a graduação, já assim, pensar em algo, né? Que envolva essas questões e que despertem, né? Como o professor Albano colocou aqui, essa questão de levar para o cotidiano do aluno, né? Trabalhar com jogos, né? Como o colega colocou aí. Então, assim, às vezes
a gente consegue sair um pouco daquilo que o aluno não consegue entender, né, para tentar fazê-lo entender nessas situações, problemas aí de cotidiano, né, e tudo mais. Professor Nelson Albano, sua mão está levantada, o senhor ainda gostaria de falar? Bom, eu vou continuar a apresentação aqui, então. E aí, juntando aí nessas questões de fração aí, né, colocamos como um objetivo a questão de representar uma parte de um inteiro dividido em partes iguais como uma fração unitária. Então, assim, como vocês exemplificaram aí, falaram, às vezes trabalhar com números inteiros é mais fácil para o aluno ali, né? Mas a gente precisa também saber que o número inteiro ele pode ser dividido em partes menores, né? Então faz parte da aprendizagem dentro da matemática, ainda que eu não seja professora de matemática, né? Nós já preparamos aí essa apresentação com voltado para essas questões matemáticas, né? E dentro dessa perspectiva interdisciplinar, o objetivo de trabalhar com gênero textual, né, colocar uma receita aí, né, então tem na nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que nos orienta aí em relação às habilidades que o aluno precisa ter, né, ao longo da sua vida aí escolar, dentro da língua portuguesa ali, tem a questão de trabalhar com gênero textual receita. Então, nós temos um gênero textual, que é a receita, e que, assim, pode ser trabalhada a questão da interdisciplinaridade. Como eu disse, para um aluno, para uma pessoa, qualquer pessoa que seja, conseguir seguir os passos de uma receita, desenvolvê-la, ele precisa saber ler e interpretar essa receita, né? Então, dá para trabalhar aí como gênero textual. Além disso, podemos trabalhar a questão da alimentação, do consumo sustentável, dentro das ciências da natureza, como eu já disse, né? E aí, nós trouxemos, em relação à nossa Base Nacional Comum Curricular, os documentos que nos orientam, né, algumas habilidades que são contempladas aí lá, né, e que está dentro dessa proposta que a gente trouxe, né? Então, falamos sobre os conceitos matemáticos e agora um pouquinho sobre as habilidades, né? E depois vocês me contem um pouquinho aí sobre os documentos de vocês. Então, uma das habilidades aí que podem ser trabalhadas, que está dentro da BNCC e que pode ser utilizada nessa nossa proposta de matemática na cozinha, seria resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Outra possível habilidade aí que daria para utilizar nessa nossa proposta seria a de resolver e elaborar problemas de divisão, cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, envolvendo significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. E outra habilidade aí que nós elencamos, a questão de medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros. No caso da culinária, provavelmente o perímetro talvez seja algo que a gente não iria calcular em si, né? Mas principalmente a questão de massa e de capacidade, né? Utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Então, o que quer dizer em relação a essa questão aí de valorizar a cultura local? Aquela história de, eu herdei uma receita da minha avó, né, que vem escrito lá que eu tenho que pôr uma xícara de açúcar no meu bolo para ele dar certo, né? E, assim, essa questão aí de cultura local, respeitar, inclusive, esse fato de que, às vezes, as medidas não são todas padronizadas, né? Então, assim, hoje em dia tá bem fácil, né? A gente consegue lá no Google. Eu sou péssima na cozinha, viu, gente? Não queria contar isso para vocês aqui nesse curso de culinária na cozinha, matemática na cozinha, não. Mas não me dou muito bem, assim, com a cozinha. Mas,
quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e digito no Google quanto mede quantos ml tem uma xícara de chá. Porque aí eu vou lá no meu medidor e olho lá. Porque nem sempre eu sei o que é, eu nem sei qual é a xícara que é de chá, né? E aí, assim, a gente vai se organizando aí para poder usar essas medidas que não são tão padronizadas dentro do nosso sistema de medidas, né? Porque nós temos um sistema internacional de medidas aí, que aí sim é padronizado. Gostaria de ouvir vocês um pouquinho agora também sobre as habilidades que temos aí, né? Como que é, que vocês me dizem a respeito disso? Bem, relativamente às medidas na cozinha, eu gosto muito de seguir as receitas da internet para confeccionar alguns pratos, não é? Principalmente no lado da pastelaria. Quando quero confeccionar um bolo, eu prefiro sempre usar as medidas da internet. Eu tenho que ver quantas medidas, qual é a quantidade de açúcar que devo colocar, a quantidade de manteiga que devo colocar, a quantidade de quantos ovos devo colocar e memorizo estas medidas se o bolo me sair perfeito. Mas, na verdade, nem sempre sai perfeito. Tem dias que o bolo sai perfeito, tem dias que o bolo acaba saindo mal. Então, temos que ver que também tem adicionado, ou pode ser que tenha a condição de que o tempo de confeccionar esse bolo influencia no não perfeccionamento do bolo. Também pode ser que o tipo de produto que vou utilizar não é o adequado para elaborar este bolo. Então, há uma série de situações que surgem e faz com que podemos ter as mesmas medidas e nem sempre temos os mesmos resultados. Isso é uma das experiências. Às vezes até o nosso forno, né? Às vezes o próprio fogão ali, às vezes a panela que está usando, né? Tudo isso pode interferir. Realmente é uma coisa bem assim, vários fatores influenciam uma receita, né? E aí, em relação às habilidades daí, como é que é a questão de documentos que regem aí a educação? Relativamente aos documentos que regem, não percebi esta. Em relação à questão assim, ó, eu elenquei aí algumas habilidades que está na nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que vai orientar ali as habilidades que o aluno precisa aprender, né? Tem alguma coisa já envolvida aí que vocês podem relacionar com a questão da matemática? A professora Júlia levantou a mão. Não temos quase nada disso. Nós não temos um documento a nível nacional que estipula as habilidades próprias do ensino da matemática, mas os nossos documentos orientadores são os programas de cada nível, de cada classe, e esses são os que orientam o trabalho do professor. E nesses programas estão espelhadas as habilidades que os alunos devem desenvolver em cada capítulo da matemática, em cada nível de ensino ou em cada classe. Mas no âmbito da reforma, não é, da adequação e atualização dos conteúdos e integração de todos os saberes que os alunos devem aprender a nível de um currículo, nós temos aqui um programa de adequação curricular que iniciou em 2018 e vai terminar em 2025, ainda não está efetivado, mas nesse documento orientador, nós temos um dos propósitos que é a chave: conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, para que os alunos, então, ou os professores, a partir deste documento, possam trabalhar essas habilidades, como resolver problemas, medir, para que, então, a matemática seja ensinada com maior contextualização, para que os alunos possam ligar o ensino da matemática, o cálculo da matemática com o dia a dia do aluno.
Certo, entendi. Aqui Então, está assim, o documento, o livro, não sei se consegue ver. consigo? Após, esse é um documento orientador que agora nós podemos usar para ver os níveis e a adequação que se faz, que se deve fazer a nível do nosso currículo. Muito bom. Então, assim, Ok. esses que eu apresentei para vocês aqui são algumas das habilidades, essas que vocês estão vendo aí, são algumas das habilidades que tem nesse nosso documento base, né, que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, né? Claro que o Brasil é um país muito grande. Desculpe, né? Luísa. Oi, Júlia? Sim, desculpe só, Luísa. Uma das habilidades matemáticas também no nosso programa é a resolução de problemas. Certo. Então, como eu estava dizendo, o Brasil é um país muito grande, né? E tem várias regiões, cada um com as suas particularidades, né? E aí, dentro desse documento nosso, ele pode ser adaptado, né? Para cada estado faz sua adaptação aí. E assim, nós elencamos alguns deles aqui que a gente conseguiu relacionar aí com essa nossa proposta, né? E nós pegamos alguns exemplos também de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos, né? E que podem envolver aí tudo isso que a gente colocou, essas questões interdisciplinares, né? Essas questões matemáticas. Então, uma atividade aqui, um exemplo de atividade que poderia ser trabalhado, né? Com a duração prevista aí de 2 ou 3 aulas, uma organização coletiva dos alunos, né? E aí, assim, nessa proposta, o professor faz com os alunos uma roda de conversa, né? Na qual aí tem uma categorização, a atividade se chama de quais alimentos você gosta, né? Então, trazer essa questão da cozinha para a realidade do aluno, né? De qual alimento que gosta, o que tem no alimento, né? E aí, essa atividade já é uma atividade em que a gente pode relacionar bastante com a questão das ciências da natureza, né? Porque a gente pode trabalhar a questão dos hábitos alimentares, gerar debates sobre o que os estudantes entendem sobre alimentação saudável, né? E aí aqui a questão da pirâmide alimentar, que lá eu, como professora de ciências, eu trabalho com os meus alunos a questão da pirâmide alimentar, né? E assim a gente elenca com os alunos, né, quais alimentos devem ser mais consumidos, qual a proporção dessa alimentação, né, que deve ser mais consumida ou menos consumida, certo? E essas são algumas sugestões aí de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos, né? Além disso, tem a questão lá de adaptar propostas, né, para ser adequada a diferentes populações, e aí faz-se um levantamento de dados, né, sobre os pratos preferidos dos alunos, né, orientar sobre a sequência de etapas de uma pesquisa. Então, vamos fazer aí uma pesquisa com a turma, vamos colocar os alunos como pesquisadores, né? Como que é feita essas etapas de pesquisa, desde a coleta de dados até a apresentação dos dados em um gráfico. Então, pode ser feito um questionário com esses alunos, né? De qual alimento que você gosta, e aí ver qual que é o alimento que a maior parte da turma gosta, e assim, fazer já essa questão aí de construção de gráficos, né? Apresentação de dados, né? Tudo isso dá para ser desenvolvido dentro de uma temática aí de quais alimentos você gosta, né? Além disso, então, nós temos, deixa eu avançar aqui, que tem uma outra sugestão de atividade, que seria aí uma receita, né? Dá para trabalhar com os meninos aí uma receita, tem o textinho aí, né? O nome do que vai ser feito, né? O pão de queijo light, né? Aqui em Minas o pão de queijo é muito famoso, né? Esse aqui não é o pão de queijo que a gente faz, esse aqui é o light, né? Esse aqui é feito com ingredientes diferentes, né? Mas temos aí uma lista de ingredientes, como toda receita, vem lá essa lista de ingredientes. Em seguida, o modo de preparo. Para saber fazer essa receita, o aluno precisa interpretar dados, saber o que são 250 gramas, saber o que são 200 gramas. Aí tem lá as 2 xícaras de chá, né? Aí tem que ver essa questão dessa medida aqui, achar a xícara de chá, fazer a medida,
né? E aí, nessa proposta, dá para trabalhar articulado com a questão das linguagens, né? E aí vem a leitura da receita, a identificação desse rendimento, né? Quanto que vai render essa receita, propor uma estimativa de custo, tudo coisas que dá para a gente trabalhar com os alunos, né? Propor um desafio. Alguém que esteja organizando uma festa para 100 convidados, faz uma estimativa de que cada convidado pode comer 2 pão de queijos como aperitivo. Conforme indicado, uma receita rende 25 pão de queijos. Quantas receitas serão necessárias? Então, aí uma situação-problema que vai envolver aí essa questão dessa receita, né? Incentivar os alunos a calcular mentalmente, né? E, em seguida, estabelecer essa relação entre a quantidade de receitas, o número de pão de queijo que poderão ser servidos. Aí, aqui já entra a questão da proporcionalidade, né? Separando aí esse tema aí dentro dessa situação problema, a gente pode fazer um outro aprofundamento no problema. Será que a receita para 100 pessoas demora 8 vezes mais tempo do que a receita de 25 pessoas? Né? Que ao mesmo tempo demora mais? Que fatores que vão alterar aí esse tempo de duração, né? Então, tudo isso pode ser envolvido nessa situação aí do pão de queijo. Outro exemplo aí de atividade. Pedir como tarefa de casa para os alunos para eles fazerem um levantamento com os familiares de uma receita que considera saudável e, partindo dessa receita, fazer o registro, né, dessa receita, com as quantidades, o modo de preparo, e levar para a escola, né, em um dia que vai ser previamente agendado. Convidar os alunos a apresentar as receitas, selecionar uma delas para fazer, né, juntos todos ali, é uma atividade que pode ser feita. Solicitar aos alunos que façam uma estimativa da quantidade de ingredientes que serão necessários, para que todos da turma possam experimentar e saborear esse preparo, né? Junto com os alunos, providenciar os ingredientes, o espaço adequado para a preparação da receita, né? E, caso julgar adequado, convidar os responsáveis, né, para uma exposição, uma integração aí da família com a escola. Então, são ideias, propostas, que aí vocês vão analisar se dá certo ou não aí na realidade de vocês. Pode falar, professora Júlia. Pode, Luísa, muito obrigada pela oportunidade. Vendo essa enumeração de tarefas, vou aproveitar e roubar um pouco a tua ideia para falar com os meus alunos, porque eu estou agora em contato com professores do ensino primário. E observando o livro da 3ª classe que nós usamos aqui no nosso contexto, temos muita resolução de problemas, mas tem a ver com medidas, mas consegui identificar aqui neste livro da 3ª classe, que é da adequação curricular, um problema na página 54, que fala de receitas. Então, eu acho que com essa enumeração, os professores podem trabalhar na vertente da matemática na cozinha. Então, muito obrigada por essa partilha. Vou aproveitar essa sequência para chamar a atenção de como podem trabalhar esse problema que está no livro da 3ª classe, a matemática na cozinha. Que bom, que ótimo. Eu fico feliz em poder contribuir aí com vocês. E aí, agora, vocês vão pôr a mão na massa, né? A verdade é que a gente tinha preparado, assim, desenvolvido uma atividade para ser desenvolvida com mais pessoas. Mas a gente também já se preparou para que ela pudesse ser desenvolvida com menos pessoas, né? Como estamos aqui agora. E aí, eu vou fazer diferente agora. Eu vou projetar o roteiro de atividades que nós elaboramos, tá? E aí vocês me contem se está dando para enxergar, se não está. Como que vai ser, tá? Eu vou projetar o roteiro, que eu acho que fica mais fácil a gente poder visualizar. E aí, vocês que estão reunidos aí lá no auditório, vocês podem trabalhar juntos, caso queiram, tá? E vocês que estão aí, cada um na casinha de vocês, aí, não sei onde quer que vocês estão, eu particularmente estou aqui na minha casa, né? Vocês pensem aí nessa proposta que nós trouxemos para vocês, aí cada um individualmente, aí depois a gente socializa, tá certo?
eu vou projetar e vocês me contam se estão conseguindo enxergar, porque está em outro formato. Talvez vocês precisam de algum aumento aqui. Deixa eu colocar no modo de leitura, que talvez fica melhor. Então, eu vou passar com vocês aqui, rapidamente, o que é que nós pensamos. Vocês estão conseguindo ver? Acho que deve aumentar mais. Está muito pequeno? Está Sim, muito tá mais pequeno um para pouquinho. enxergar? Sim. Vou aumentar um pouco mais, então. Melhorou. Assim está melhor. Melhorou? Então, vamos lá. Sim. O que nós pensamos aqui, né, a respeito desse roteiro, né? E é a sugestão que nós temos para vocês, como é um formato de oficina, né? Nós pensamos assim, vamos ter que pensar em alguma coisa mais prática para nós trabalharmos juntos, né? Então, dentro do tempo esperado aí, nós pensamos o seguinte: alguns minutos para vocês se organizarem dentro dessa proposta aqui, né? E depois socializarmos isso, né? Então, nós temos de 20 a 30 minutos para vocês pensarem nessa proposta e vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. Partindo desse embasamento teórico que nós falamos aqui, sobre a integração dos saberes matemáticos à cozinha, os participantes, a gente tinha colocado aqui divididos em 5 grupos, mas infelizmente nós não temos, assim, como fazer essa divisão de grupos agora, né? Porque temos 3 pessoas ali no auditório e outras isoladas aí na nossa atividade síncrona aqui, né? Cara a cara. E para desenvolver, então, essa atividade, vocês vão pensar numa receita tradicional aí da região de vocês, né? Listar os ingredientes e os modos de preparo, né? E, partindo daí, elencar dessas discussões que nós fizemos e tudo mais, anotar o que o aluno poderia aprender com essa prática, né? Retirar aí as habilidades que os alunos poderiam aprender, conceitos matemáticos que poderiam surgir, o que dá para aprender com essa receita que eu pensei aqui, que eu elenquei, que eu descrevi, né? Por fim, se preparar para esse nosso momento seguinte que eu falei para vocês, que é o de socialização, né? E refletindo aí, ó, como que essa atividade pode ser levada para a sala de aula na educação básica, né? Então, como objetivo geral, desenvolver os conceitos matemáticos, né? Demonstrar que eles podem ser trabalhados na educação básica por meio de receitas e fazendo uso de situações problema. E aí, dentro dos objetivos específicos, está o passo a passo do que é para ser feito, né? Descrever uma receita tradicional da região, extrair conceitos matemáticos e habilidades que podem ser abordados com a utilização dessa receita, elaborar uma situação-problema envolvendo essa receita de vocês e refletir sobre como essa atividade pode ser levada para a sala de aula. Como recursos aí, material utilizado? O computador, né, para nossa socialização de ideias aqui, ou o celular, algum aparato tecnológico que está permitindo a gente se falar, né, e objetos para anotações. E aí vocês vão anotando aí, vou deixar nessa parte aqui, para vocês se guiarem, certo? E aí vou deixar um tempinho para vocês fazerem, ok? Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo resgatar o Daniel, para ele voltar para nossa socialização. Certinho? Alguma dúvida? Heloísa, Oi. o Euclides levantou a mão. Pode falar. Sim, nós estamos a conseguir enxergar o material. Não tá dando para ver? Vamos lá. Peraí que eu vou fazer o seguinte. Vou projetar de um outro jeito aqui. Que eu consigo aumentar essa projeção aqui se eu salvar como imagem. Vou tentar projetar de novo, tá? Me contem se melhorou, nem que seja um pouquinho.
Agora está Melhorou? melhor. Ó, então, basicamente, é vocês focarem aqui nesses procedimentos, né? Tá descrito aí o que vocês precisam fazer. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui, tá? A gente pode trocar ideias aqui, tá? E fico aguardando vocês aí para a gente poder socializar. Quero conhecer as receitas daí.
Bom, gente, eu tô por aqui, viu? Caso vocês queiram iniciar a finalização, se vocês tiverem terminados, tá? Só me avisar. Temos uma participante nova e não saudamos. Boa noite, Júnior Fama. Alô? Está distraída, está a trabalhar. Ok. Levantaram a mão. Terminaram? Podemos socializar, conversar? O microfone de vocês... Ah, ligou. Bem, mais uma vez, boa noite. Nós preparamos aqui um prato típico da nossa região, que é o churros de bombom. E nós colocamos 1 litro e meio de água, 20 minutos de preparo, um conjunto de tudo isso, resultado será o churros de bombom. Na quantidade nós temos 1 litro e meio de água e nós podemos transformar isso em fração, 1,5 de água, e acerca do tempo temos 20 minutos. 20 minutos, durante estes 20 minutos pode resultar o churros de bombom. É feito com o quê? Não entendi. Eu entendi a água, entendi o tempo de preparo, mas é feito com o quê? Com fubá de bombom, fubá de bombom. Luiz, é farinha de mandioca. Ah, tá. Entendi agora. Aqui a gente tem farinha de mandioca. É cuscuz, ele falou? É diferente, Luiz, é diferente. A nossa é mais lisa, mais lisa. Entendi. Aqui a gente usa farinha de mandioca em cima do feijão. A gente cozinha feijão e põe a farinha de mandioca assim em cima, para ficar bem calórico. Bom, e aí? O que vocês conseguiram elencar aí de habilidades e conceitos matemáticos que podem ser trabalhados dentro dessa receita de vocês aí?
envolve fração. Fração. Sim, 1,5 litro de água. Nós podemos transformar 1,5 litro em fração, que é 1%. E também é o tempo de preparo, que vai até os 20 minutos. Certo. Então, assim, a gente pode trabalhar com os alunos a questão da conversão de medidas, né? E a questão do tempo aí, né? Do preparo. E dentro disso que vocês colocaram, também é possível elaborar alguma situação problema para o aluno. Vocês pensaram em alguma situação? Na realidade, ainda não pensamos, mas é possível elaborar. Certo. E quem tá aqui à distância conosco aqui, professora Júlia, Esperança, vamos compartilhar com a gente as receitas que vocês pensaram aí. Ah, tem outro participante também, né? Acho que ela não está nos ouvindo, né? Provavelmente. Pode falar, Esperança. Heloísa, eu partilhei uma receita, vou partilhar uma receita que é típica da região Bakongo. Eu confeccionei, quer dizer, estou a preparar a fumba. Fiz uma receita de fumba. Fumba são umas folhas, ervas, características da República do Congo, mas também tem na província do Is, que é uma província de Angola. E para confeccionar este prato, vou utilizar 1 kg de fubá de bombom, 500 mg de muamba de xinguba, 200 mg de óleo de palma, que é o azeite de dendém, 200 mg de bagre fumado, que é um peixe que nós fumamos, 20 gramas de gu. Gu é um tipo de produto que se utiliza para deixar com levedura as ervas que são duras, porque essas ervas são semiduras. 20 gramas de sal. 20 gramas por quê? Porque o gu já contém sal. Então não podemos meter uma elevada quantidade, porque o gu já contém sal. 2,5 litros de água, 100 gramas de tomate, 100 gramas de cebola e 10 caldos de galinha. Este prato, normalmente, nós confeccionamos todo ele de uma vez. Colocamos os ingredientes todos na panela, tem um modo de preparação, amolecer o bagre, lavar os ingredientes e coloco todos eles na panela. Mas tem um segredo. Tenho que colocar primeiramente 500 ml de água. Na medida que a água vai secando, vou colocando as outras quantidades de água, até ela tornar-se cozida. Só assim é que vamos ter a receita pronta. E para isto, podemos dizer que foi usada a fração matemática nesta receita. Usamos as medidas de quantidades não padronizadas, porque usamos padronizada, mas acabamos também usando a não padronizada. A não padronizada, isto no tempo de cozedura. Se nós colocarmos um tempo de cozedura de, por exemplo, 40 minutos, formos acrescentando a água e não termos o alimento cozido, vamos ter que aumentar o tempo de cozedura e vamos aumentar a quantidade de água. E a estimativa de valores para comprar estes alimentos também utilizamos. São mais ou menos os elementos de integração matemática utilizada nesta receita. Ótimo, certo. Bem interessante.
Aqui a gente também come alguns bagres, alguns peixes também. Eu esqueci o nome agora do peixe. Tipo cascudo, acho que chama aqui. Tem pintado, tem alguns peixes que são bagres que a gente come aqui também. São bagres, ok. Professora Júlia, quer socializar com a gente uma receita? Não, vamos discutir a receita da professora Esperança. Não tenho uma receita para partilhar. Não? Certo. Então, assim, tem outros participantes aí? Alguém mais quer compartilhar alguma receita, né? Para a gente tentar extrair alguma situação, problema dessa receita, levar esses conceitos matemáticos aí para dentro da receita? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Bom, então, assim, o que nós preparamos a respeito aí no nosso cronograma, deixa eu reabrir aqui a minha apresentação, só um minutinho. Pegando ela aqui, que eu acabei fechando na hora de parar de apresentar, mas só para a gente poder recapitular mesmo, né, para caminhar aí já para um possível encerramento, né, caso ninguém queira acrescentar nenhuma receita, né, Então, nós trabalhamos aí, conseguimos, dentro da receita de vocês, ver vários desses conceitos matemáticos, né? Esperança citou aí as questões de unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, né? Que deu para usar na receita que ela colocou. A questão do tempo, né? Os meninos que estão aí no auditório, na universidade, falaram aí sobre essa questão do tempo, do preparo lá, da receita deles, né, com a água e como a Esperança me disse aí, a farinha de mandioca, né, e já dá para perceber que envolve aí uma questão de temperatura, né, porque envolve o cozimento, envolve o aquecimento, né, e aí vários conteúdos, vários conceitos matemáticos que nós elencamos aqui, vocês puderam ver na prática com essas receitas de vocês, né? De forma que vocês conseguiram fazer essa relação aí entre os conceitos matemáticos que vocês vão trabalhar em sala de aula com os alunos dentro das receitas. Inclusive, aí a professora Júlia mostrou, né, no livro já tem até uma proposta sobre essa questão de utilizar a matemática na cozinha, né, usar a culinária para trabalhar a matemática, né, e aí vocês abordaram muito bem essas questões, né, dentro de cada uma das receitas de vocês aí, nessas propostas, esses conceitos matemáticos. Eu acabei de falar com o Daniel e ele teve alguns probleminhas lá imprevistos com a família dele. Infelizmente, ele não vai conseguir voltar para cá, para a nossa apresentação. Ele pediu para eu assumir aqui para continuar com vocês. Não sei se eu contemplei tudo, né, que vocês estavam esperando aí do professor Dr. Daniel, né, eu não sou, como diz, não tenho esse vasto currículo que ele tem, mas então se preparar juntos aí para vocês. Ele tinha preparado um drive com com esses materiais. Eu vou colar esse link do Drive aqui no chat, e eu acho que já deve estar disponível lá já, eu vou confirmar aqui, mas eu creio que ele já conseguiu colocar esses materiais no Drive, tá? E aí, eu vou colocar aqui no chat, no cantinho para vocês, essas apresentações nossas estão aqui. Dentro dessas sugestões que nós trouxemos para trabalhar em sala de aula, dentro desse drive, tem várias sugestões detalhadas, tá? Eu vou mostrar, eu vou mandar para vocês aí, quando vocês tiverem disponibilidade, deem uma olhada, o drive tá assim, ó, tem vários
várias propostas, né, dentro de tudo isso que a gente colocou aí, tem interdisciplinar, com língua portuguesa e matemática, sequências didáticas, sugestões, né, mesmo que nós conversamos aqui e falamos, tá tudo dentro desse link aí que eu mandei para vocês. E aí, estamos à disposição, tá? Vou colar aqui os nossos e-mails também. Estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer coisa. Eu, nesse drive, ainda não tem esse roteiro que eu apresentei para vocês, mas vou disponibilizar esse roteiro lá no drive também, para o caso de vocês quiserem trabalhar com os alunos de vocês aí, esses roteiros. E caso vocês queiram, estamos à disposição, né? Não sei como estamos aí em relação ao tempo, porque acabou que a gente demorou um pouquinho para começar, tivemos menos participantes do que esperávamos, mas eu acho que eu consegui contemplar o que a gente pensou para hoje, tá? Estou abertas aí para perguntas, questionamentos, tá? Caso queiram, estou à disposição. Ok, Luísa, muito obrigada. Os participantes da sala e os participantes que estão online, uma sugestão. Pensamos que esta formação foi bastante proveitosa. Estava com uma certa curiosidade. Na verdade, eu vi vários cursos, mas a matemática na cozinha chamou-me logo a atenção, então decidi inscrever-me neste. Foi muito curioso, muito proveitoso e podemos aprender muita coisa. Eu penso que os outros poderão ter o que aprendeu e da contribuição que pode dar para nós implementarmos este curso aqui a nível do nosso currículo, porque faz falta. Certo, então, no mais, eu agradeço. Obrigada, Esperança, os meninos, obrigada. Pensamos que temos algum problema na interferência. Simão Barros está. A sala está a levantar a mão, eu penso que podem falar. Podem falar. Bem, nós agradecemos também pela aula, pela palestra e agradecemos pela disponibilidade de todos. Nós queremos perguntar, né? Queremos saber quais são as recomendações sobre o tema analisado na parte da palestra. Repete, eu entendi que você quer saber algumas recomendações sobre o tema. Repete, por favor, para mim, porque está um pouco ruim isso. Quais são as recomendações sobre o tema analisado? Recomendações. Alguém me ajuda, gente? Recomendações com o quê? Sim, nós gostaríamos de saber, na parte da palestrante, quais são as recomendações que a palestrante deixaria para nós sobre o tema analisado? Ah, sim, agora eu consegui entender. Desculpa, viu, gente? Porque junta essa questão do online aqui, né? E aí a gente fica um pouco, não consegue ouvir e entender 100% aí bem, né? Bom, como eu disse, né, eu trabalho na educação básica e eu não sou professora de matemática, né? Mas eu acredito, assim, que dentro desse tema que nós trabalhamos, né, como nós já discutimos aqui, as recomendações são tentar levar o máximo possível as realidades, as receitas, as coisas do cotidiano do aluno, né, para a sala de aula. Eu acho que, como vocês disseram, às vezes a dificuldade do aluno está não somente no entendimento aí da matemática, né, como vocês disseram aí, cabe ao professor levar essa facilidade aí aos alunos. Nós, hoje, como professores, nós sabemos que nós não somos mais, né, a gente não é o detentor do saber, aquele único que sabe, né? Muito pelo contrário, hoje em dia os meninos têm as informações aí na disposição, em internet, assim como nós, né? Então, assim, enquanto professores, eu acho que o nosso papel é bem esse de mediar, de levar essas informações
né, de tentar trabalhar com os meninos, com os nossos alunos, coisas do cotidiano, né? Trouxemos esse exemplo aí, que é a culinária, mas vários outros assuntos podem ser levados para a sala de aula, né? Então, recomendações em relação ao tema é este, né? Trazer as dificuldades dos alunos, né? Relacionar essas dificuldades com dos alunos, trazendo o máximo possível ali a questão do cotidiano, né? E aí isso pode ser que isso facilite o aprendizado, né? A gente está aí em cursos de ensino de matemática, né? Então sabemos que os alunos têm essa dificuldade, vocês mesmos colocaram aí a questão das frações, né? Como uma dificuldade. Então é mais uma sugestão mesmo para que vocês consigam trabalhar essas frações e essas dificuldades matemáticas utilizando a culinária, né? Utilizando coisas que todo mundo faz, porque todo mundo se alimenta, né? Independente de que lugar do mundo estejamos, todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que preparar o alimento para se alimentar, e isso vai estar dentro do cotidiano aí do aluno, certo? A professora Júlia está com a mão levantada. Poxa, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Tenho a agradecer, apesar de entrar tarde na reunião, tenho a agradecer a iniciativa da Expo Bengo por nos proporcionar essa atividade, esse curso, foi valioso, porque sempre me questionei e refletir em torno da contextualização, já que é uma das estratégias para ensinar. Então, nunca pude trabalhar esse contexto da culinária, as receitas na sala de aula, e isso me fez refletir e pensar como vou aplicar essa nova contextualização, esse novo dia a dia do aluno, que é a receita muito poderosa, até porque, como disse a Heloísa, todos nós gostamos de nos alimentar, então, falando de alimento em sala de aula, de receita, eu acho que motiva os alunos, ficam curiosos, e foi muito bom, obrigada. Ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz. Eu peço até desculpa pelo Daniel, tá? Porque ele teve que se ausentar, imprevistos acontecem, né? Eu também estou até um pouquinho preocupada, porque eu nem sei exatamente o que foi que aconteceu, né? Mas desculpe-me se eu deixei passar alguma coisa, porque, né, a gente está aqui, era para a gente ter trabalhado junto, eu posso garantir que eu fiz o meu melhor. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Sim, nós agradecemos pelo momento, e gostamos muito da palestra, especialmente a professora Heloísa, a professora Esperança, a professora também Júlia Maria Barros, minha ex-professora do Macarrão. Estamos gratos por isso e obrigado. Gente, muito obrigada, foi ótima essa troca, viu? Gostei muito de estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade, pela participação, foi muito bom, a participação de vocês foi muito ativa, gostei muito, viu? Espero que a gente possa estar juntos em breve. Ok, Luísa, muito obrigada pela participação, agradecemos imenso. Aos nossos estudantes que estão na sala, também agradecemos a participação. Foi muito valiosa a vossa contribuição. Pensamos estar juntos em outros momentos, em outros aprendizados. Muito obrigada, Heloísa. Vamos dar como encerrada esta sessão. Certinho. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Uma feliz noite para todos. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.